Olá, bem-vindo ao nosso curso de cálculo numérico. Esse é o vídeo da primeira aula, onde nós vamos conversar um pouco sobre modelo matemático analítico, né? Então aqui, nossa proposta nessa aula é trazer um pouco, da matemática, digamos, que usa de métodos exatos, tá? Para que depois a gente faça uma contextualização de onde que entra o cálculo numérico, né? Que não são modelos exatos, né? Mas buscam aí serem uma alternativa naquelas situações onde um modelo analítico não consegue resolver algum tipo de problema. Muito bem. Um simples modelo matemático, ele é definido como uma fórmula ou uma equação e que tem por papel expressar características de um sistema ou de um processo físico, de uma maneira em termos matemáticos, tá? E nesses modelos matemáticos, nessas fórmulas, nós temos variáveis dependentes, independentes, parâmetros e funções forçantes. Então, a variável dependente, ela é uma resposta a partir de alguma variável independente, ou de variáveis independentes, de parâmetros e de funções forçantes. Variável dependente é uma característica que usualmente reflete o comportamento ou estado do sistema. As variáveis independentes podem ser dimensões como tempo e espaço ao longo do qual o comportamento do sistema é determinado. Parâmetros são constantes que refletem propriedades do sistema ou que compõem esse sistema. E as funções forçantes são influências externas que atuam sobre aquele sistema. Um exemplo é o do modelo funcional, no caso aqui do salto de bungee jumping. No salto de bungee jumping, a velocidade é dada em função do tempo, tá? Da massa de quem está saltando, da gravidade e do coeficiente de arrasto. E aqui está a fórmula para o cálculo dessa velocidade. Então está aqui um modelo matemático, onde a velocidade é a variável dependente, o tempo é a variável independente, a massa e o coeficiente de arrasto são parâmetros. Cada pessoa vai ter sua massa e vai ter um coeficiente de arrasto. E a função forçante seria a aceleração gravitacional. Então, aqui um exemplo que ilustra bem cada um desses conceitos. E nós vamos aqui agora aplicar esse modelo, fazer o cálculo aí das velocidades nos 12 primeiros segundos, do saltador de bungee jump, com uma massa de 68,1 kg, um coeficiente de arrasto de 0,25 kg por metro. E nós vamos aí plotar depois o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui eu vou utilizar o Python, tá? No caso aqui eu estou utilizando o editor, o Spyder, que faz parte aí do Anaconda. Não é só esse editor para o Python, tá? Mas eu estou usando esse aqui, é uma das possibilidades. O Python é uma linguagem que está sendo muito utilizada atualmente, uma linguagem científica, que tem aí tem tido uma aceitação muito boa, bastante significativa. Muita gente em várias áreas tem usado o Python, principalmente quando a gente fala aí de inteligência artificial. Ele tem aí as bibliotecas que possibilitam fazer trabalhos bastante interessantes com essa linguagem. É uma linguagem livre também, não é uma linguagem que você tenha que adquirir uma licença, por isso que eu estou utilizando essa linguagem aqui, tá, pessoal?
Então, aqui eu vou começar fazendo importação de bibliotecas, tá? Eu vou importar uma biblioteca aqui, que é a biblioteca que tem as funções matemáticas, tá? Chama-se NumPy. E aqui no Python tem a possibilidade da gente dar um rótulo a ela. Então eu vou dar o rótulo de NP, que fica mais fácil de chamar as funções quando a gente precisar delas, tá? Vou importar também uma biblioteca que é para gerar os gráficos, tá? Essa biblioteca aí vai gerar os gráficos, é a matplot.pyplot, e eu vou rotular como PLT. Nesse programinha, eu vou colocar aqui como possibilidade, né, para que ao executar lá no console, você entre com algumas informações, né, para execução desse modelo matemático. Então eu vou digitar uma mensagem aqui para o usuário, né, entre aspas, entre com os parâmetros abaixo. E agora eu vou armazenar o que o usuário digitar a partir de uma função que tem aqui no Python, que é input, né? E eu vou armazenar primeiro a massa, por isso que eu estou dando nome aí a essa variável de m. Aqui eu já declaro que tipo de variável é essa, ela vai ser uma variável do tipo float, tá? Eu venho com o comando input, então quando eu coloco float input, significa que ele vai aceitar aí o float. E entre parênteses e aspas, né, eu vou colocar aqui o texto que eu quero que seja exibido para o usuário. Então, massa do saltador em quilogramas. Eu vou também pedir ao usuário para que ele insira o tempo final, né, após o salto. Aqui eu vou usar uma variável de inteiro, tá? Então eu vou vir aqui com input e vou digitar, né, aqui para ele, para que seja exibido na tela, digite o tempo final. Vou até especificar aqui, tempo final em segundos, tá? Vou colocar aqui uma outra variável, que também vai ser inteira, estou chamando ela aqui de T2, na qual essa variável vai me dar a quantidade de subintervalos que eu vou ter, tá? Entre 0 e t. Que essa quantidade de subintervalos, ela vai ter o papel de exibir, né, em cada limite de subintervalo o valor da velocidade do saltador durante a queda, né? Então, digite a quantidade de intervalos. Eu vou colocar aqui, né, C igual a float, input, coeficiente de arrasto em quilogramas por metro. Então, uma outra informação que vai ser solicitada ao usuário. A gravidade, que é uma função forçante, eu já vou pôr aqui um padrão de 9,81. Agora, eu vou criar um vetor, tá? E esse vetor vai armazenar os tempos para o qual eu vou calcular as velocidades, de 0 até t. Para isso, né, para mim criar um vetor com tempos igualmente espaçados, eu vou chamar ele de vtempo, eu vou utilizar uma função da NumPy, né, que se chama linspace, np linspace. Primeiro argumento eu vou colocar 0, que é o tempo inicial. Segundo argumento eu vou colocar t, que é o tempo final. E o terceiro argumento eu vou colocar t2,
que é a quantidade de subintervalos que nós teremos entre 0 e t. Então, o que a linspace faz é isso. Ela vai criar um vetor, tá? Com t2 mais 1 posições, né? Então, vai de 0 a t. T2, na verdade, é a quantidade de intervalos entre 0 e t. Vou criar também... Na verdade, não vou criar. Eu vou medir aqui o tamanho desse vetor, usando a função len, porque a partir do tamanho desse vetor é que eu vou ter condição de saber quantas operações eu vou realizar no meu laço, né? Eu vou usar um for daqui a pouco. Vou criar também um vetor, que eu vou chamar de v, que é um vetor de zeros, tá? np.zeros tamanho. Né? Vai ter tantas posições quanto tem tamanho. Ou seja, ele vai ter, na verdade, né, a mesma quantidade de posições que o vetor vtempo. Né? Se nós observarmos, uma vez que eu estou pegando como parâmetro aí, né, tamanho, então ele vai ter a mesma quantidade de posições. Tá? Agora eu vou calcular as velocidades. Então eu vou fazer o laço, né, a sintaxe do Python. Uma das maneiras de fazer o for é essa daqui. For i in range tamanho. Né? Ele vai executar tantas operações quanto for a variável tamanho. Quando eu dou Enter aqui no Spider, ele já automaticamente coloca esses 2 pontos aí no for. Tá? Assim como quando eu abro um parênteses, ele já fecha para mim automaticamente. Né? Eu acho que é uma coisa bem interessante aí, né, se tratando da linguagem. Tá? Bom, então eu já vou calcular a velocidade. Então, a velocidade na posição i vai ser igual. Aí, para mim calcular a raiz quadrada, que na verdade aqui, pessoal, é aquela fórmula que a gente viu anteriormente. Né? É essa fórmula aqui que nós vamos calcular a velocidade. Então, eu vou ter aqui np.squart, que é aquela raiz quadrada, gravidade vezes a massa dividido pelo coeficiente de arrasto, vezes, agora eu vou calcular tangente hiperbólica de novo, na NumPy eu chamo raiz quadrada, squart, dividido por m, vezes v tempo na posição i. Tenha bastante atenção, pessoal, aos parênteses, né? De acordo com a fórmula, né? Veja que onde é que o tempo está lá na fórmula, e ele está dentro da tangente hiperbólica, mas não está dentro da raiz quadrada, então tem que ter muita atenção aos parênteses. Acho que eu tenho hora que eu até peco pelo excesso de parênteses, tá? Depois eu acho que dá para reduzir um parênteses aqui, mas enfim, a fórmula vai funcionar dessa maneira. Eu vou agora também criar uma maneira de imprimir os resultados, tá? Eu vou imprimir primeiro o tempo. Talvez essa maneira minha aqui de imprimir possivelmente não seja mais inteligente. Eu vou dar aqui alguns espaços, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você usar o /t, né, que vai dar um table aí. Enfim, mas eu vou fazer aqui desse jeito, tá? Não sou da área de programação, tá? Eu programo aí basicamente para resolver algumas necessidades próprias. Não tenho conhecimento técnico aprofundado em linguagem de programação. Tem outras maneiras mais inteligentes de programar isso aqui, enfim. Mas a intenção aqui é fazer essa contextualização do cálculo numérico com Python, enfim. Tá?
Aqui eu vou imprimir agora a velocidade, estou dando aqui alguns espaços para dar um espaçamento ali em relação à resposta anterior. E a velocidade em I. Para mim sair do laço, basta eu sair da indentação. Eu saí da indentação, saí do laço. Agora eu vou imprimir o gráfico. Então vai ser o PLT, que é a biblioteca lá do PyPlot, né? plt.plot, vtempo e v. Eu vou dar um título, né, a esse gráfico, então plt.title, né, e velocidade do saltador de bungee jumping. Vou dar nome aos eixos, tá, pessoal? Deixa eu jogar isso aqui um pouco para cima, né, para ficar melhor de enxergar. Acabou que eu peguei aqui por engano sem querer uma função. Então, PLT para rotular o eixo X, tempo em segundos, fecha aspas, para rotular o eixo Y, velocidade em metros por segundo. E o último comando, para que seja tudo isso exibido, né? plot.show, parênteses aberto. Bom, vou executar, deixa eu expandir aqui o console, né? Para ficar mais fácil de nós enxergarmos, né? Vou executar. Então, beleza, ele vai pedir a massa, 68.1, que é o que está lá no exercício. Ele pede o tempo final, se eu não estou enganado, ele está pedindo nos 12 primeiros segundos, né? Ok. Então, tempo final, 12 segundos. Quantidade de subintervalos. Para que eu tenha a resposta de 1 em 1 segundo, né? Para que eu não quebre isso, eu só colocar, né, o tempo final mais 1. No caso, vão ser 13 intervalos. Tá? E o coeficiente de arrasto, que é 0,25. Então, vejam, né, que aqui eu vou ter as velocidades, o tempo e as velocidades, tá? E aqui eu tenho o gráfico. Tá? Esse é um modelo matemático exato, né? E aí vejam aí uma maneira, né, de você obter essas velocidades pelo Python. Então, pessoal, essa é a primeira aula. Tá? Então, apresentamos aqui um modelo matemático analítico. Nas próximas aulas, a gente vai explorar modelos numéricos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Desejo a você bons estudos e até a próxima.